pessoas mal sabem que aqui está o segredo da humanização e a gente hoje vai falar sobre como montar o seu posicionamento. Primeiro passo para a gente montar o nosso posicionamento de branding. Os valores. Aqui vão entrar todas as coisas que a sua marca apoia, as causas, as bandeiras, o seu posicionamento real, o que é importante para a sua marca crescer. Então, assim, recomendo demais você fazer uma super análise interna do que realmente é um valor para sua empresa. Dando o exemplo da JG, a gente trabalha com projetos sociais, então é uma causa que eu, pessoalmente, eu acredito muito e eu não poderia deixar de levar isso para minha empresa. Então a gente sempre une todos os nossos clientes a projetos sociais que fazem sentido para eles, através do voluntariado, através de doação, enfim. Esse é um valor muito importante para a JG e é um valor que a gente pratica diariamente. Então tem que ser um valor assim que você sente que te dá ali um gás a mais, digamos assim, que te motiva. O segundo passo para a gente construir o nosso posicionamento é através do tom de voz. Então eu trouxe aqui uma tabela para vocês do Content Marketing Institute, onde a gente vai aprender a definir de uma forma muito legal. Eu acho que essa tabela é uma das que eu mais me identifiquei na hora que eu estava decidindo o tom de voz da minha marca, porque ela é super autoexplicativa, porém ela está em inglês, então eu vou traduzir para vocês. Vamos lá. O primeiro tom de voz que eles definem é o tom de voz apaixonado, onde eles definem como: nós somos apaixonados por mudar a forma como o mundo funciona. E isso é muito legal, você consegue imaginar algumas marcas que tem esse tom de voz apaixonado, que tem esse tom de voz realmente de defender causas, de apoiar bandeiras, de realmente querer ali mudar um pouquinho do mundo. E aí, eles sempre colocam, nessa tabela você vai conseguir ver que tem o do e o don't, que são assim, as palavras que eles usam e as palavras que eles não usam, porque também é muito importante a gente ter essa ideia do que não deve ser usado nesse tom de voz apaixonado. Então assim, no tom de voz apaixonado você pode usar verbos fortes, tom de voz meio apaixonado de campeões, de tipo cheerleaders, de tipo líder de torcida. Então são características muito fortes, você já consegue identificar aí o tom de voz que você vai criar tendo isso como base. E coisas que não vão estar nesse tom de voz. Ser um pouco aí meio morno, sabe? Tipo, nunca tá de um lado, sempre tá ali no meio. Ter uma voz meio passiva, tipo, tá sempre muito zen, sabe? Tipo, não vai entrar nesse tom de voz. Então esse é o primeiro. O segundo tom de voz é o peculiar, onde eles definem como: nós não temos medo de desafiar o status quo e sermos nós mesmos. Então assim, sabe uma empresa que é muito assim? A Pink, que trabalha com registro de marca. Então é uma empresa de advocacia, onde tipo, eles estão nem aí se o direito você tem que ser formal e certinho, bonitinho. Cara, elas são elas mesmas e é incrível, inclusive sou cliente delas justamente por conta disso. E aí o do, o que você tem que fazer se você quiser escolher esse tom de voz. Usar exemplos inesperados, ter uma visão contrária, assim, não no sentido negativo, assim, de tipo, sempre olhar o outro lado e sempre se expressar muito bem, sempre estar ali de uma forma de posicionamento mesmo. Agora, coisas para não fazer se você quiser ter o tom de voz peculiar. Usar muitas coisas, tipo referências obscuras, sabe? Ter exemplos repetidos, umas coisas chatas, sabe? Perder o senso de audiência e da mensagem, sabe? Querer passar umas coisas muito aleatórias, que não tem nada a ver com o que você é, tipo, fica viajando demais, sabe? O terceiro tom de voz que você pode escolher é o irreverente. No irreverente, eles definem como: nós levamos os nossos produtos a sério. Nós não nos levamos a sério. Isso é muito legal, porque isso me lembra automaticamente da Netflix. Porque assim, obviamente eles levam o produto deles muito a sério, que são tipo filmes estão cada vez com uma produção absurda. Mas eles não se levam a sério, eles estão sempre zoando nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, estão sempre zoando com os comentários. Então as pessoas sentem vontade de comentar lá no perfil da Netflix, porque elas têm a esperança de que a Netflix vá responder aí com alguma coisa assim, tipo de zoeira mesmo.
Então, assim, o que você deve fazer se você quiser ter o tom de voz irreverente? Ser brincalhão, usar cores e ilustrações para dar exemplos. Agora, coisas que você não deve fazer se você quiser ter o tom de voz irreverente. Ser muito casual, tipo, básico, não. E o quarto tom de voz que você pode usar é o autêntico, e eles definem como: nós vamos te dar todas as ferramentas para fazer o seu trabalho mais fácil, mas isso não significa que todas as ferramentas vão ser nossas. Isso é um pouco, eu enxergo a JG um pouco como isso aqui, porque a gente tem a missão de facilitar o trabalho do nosso cliente, mas se o nosso cliente ele precisa de tráfego pago, eu vou, tipo, dar as ferramentas para ele fazer isso, entendeu? E não necessariamente é um produto, um serviço nosso. Então, pode ser que a gente se encaixe nisso. Vou deixar vocês adivinharem aí nos comentários qual é o estilo da JG. Se você quiser ter o tom de voz autêntico, coisas que você deve fazer: ser honesto e direto, se comprometer ali com o que você falou e, tipo, realmente fazer aquilo, mostrar as suas dificuldades e os seus erros e coisas que você não deve fazer se você quiser ter o tom de voz autêntico. Ficar colocando jargões. Gente, a JG é muito... Esse aqui, gente, já falei tudo, porque assim, ficar usando jargões de marketing, jamais na minha vida. Ficar prometendo 1000 coisas, tipo, ficar querendo vender as pessoas ali por impulso, sabe? Terceiro passo para você construir o seu posicionamento, agora que você já definiu os seus valores e o seu tom de voz, agora é a hora da gente definir a linguagem. Então, vê se você vai realmente ter uma linguagem ali mais formal, se você vai ser meio zoeiro. Isso tem que estar muito atrelado com o seu tom de voz de marca. Então, a linguagem é muito mais sobre como o seu texto vai ser escrito, se ele sempre vai começar com uma piadinha ou sempre vai começar com alguma dificuldade da pessoa. Enfim, a linguagem vai incluir tudo isso. O quarto passo para você definir o seu posicionamento são os canais. Então, você precisa definir em quais canais você vai estar. Um bom exemplo, assim, da JG, a JG jamais estará no Twitter. E se um dia eu estiver lá, vocês podem ter certeza de que eu vendi uma parte da minha empresa e me obrigaram a estar lá. Porque, putz, eu acho o Twitter muito tóxico, eu não gosto da plataforma, eu não uso. Eu não quero atrair pessoas que estão lá no Twitter, nada contra as pessoas que estão no Twitter. Mas assim, não é o meu meio de comunicação. Então por que eu vou estar num canal desse, onde eu vou estar me maltratando mentalmente pra estar lá? Não faz o menor sentido. Então você precisa, pra você ter um posicionamento forte, você precisa encontrar as redes sociais que fazem sentido pra você, que realmente vão acrescentar pra sua marca. Uma rede social que eu descobri que combina muito comigo em 2020 foi o LinkedIn. Eu me descobri uma viciada em LinkedIn. Eu adoro ficar lá lendo as histórias de empresários e sabendo as novidades do mundo empresarial, do mundo de empreendedorismo. Enfim, eu realmente me apaixonei e eu adoro compartilhar a minha história também lá. E sempre eu recebo feedbacks muito positivos. E assim, eu acho que a gente tem que realmente estar onde a gente se encaixa. Não é porque, tipo, o mundo vai dizer que você tem que estar em tal rede social que você é obrigado a estar, ok? O quinto passo são os conteúdos. O conteúdo faz parte do branding e a gente precisa criar uma linha editorial para nossa marca, para coisas específicas que a gente vai falar, senão a gente vai ficar muito disperso da vida. Vou ensinar isso tudo para vocês, mas não agora. Então é isso, espero que vocês tenham aprendido de uma vez por todas como montar o seu branding.